Em pleno lamaçal me encontrei, a vida um vendaval, me entreguei. Tudo era sem sentido, tão vazio e sombrio. Quando te encontrei, me entreguei. A vida ganhou brilho, o combate fez abrigo. Quando busquei em ti viver, e foi do lodo à luz que minha beleza floresceu. Por teu amor, Jesus, a minha alma aqueceu, e foi do lodo à luz, buscando a tua direção, que aprendi viver, a transformar meu coração. E foi do lodo à luz que minha beleza floresceu. Por teu amor, Jesus, a minha alma aqueceu. E foi do lodo à luz, buscando a tua direção, que aprendi viver, a transformar meu coração. Oremos. Senhor Jeová, nosso Pai Criador, sabemos, Senhor, que somos seres em evolução, ainda dormindo o sono letárgico da materialidade. E é por isso, Senhor, que te rogamos, dai-nos, Senhor, a tua mão generosa e santa, para que possamos caminhar com luz nos pensamentos e amor e alegria nos corações. Que a tua voz, Senhor, ressoa nas profundezas de nossas almas, nos convidando para o alto. Sabemos, Senhor, que o seu amor nos acompanha, sua orientação nos sustenta e sua presença, a sua presença, Senhor, mantém o nosso mundo vivo. Até as plantas, os animais estão debaixo de sua amorosa proteção. Que através de sua luz, Senhor, possamos despertar todos os nossos sentidos e forças, dando-nos entendimento para que as nossas provas tenham a finalidade de aprendizado e evolução. Faça, Senhor, em nós a limpeza energética necessária para o nosso refazimento físico, mental e espiritual, para que possamos enxergar as forças que possuímos e assim superarmos todas as dificuldades e obstáculos. O amor, irmãos, é o embaixador vibratório de Deus, para que a fé, a esperança e a caridade transformem as pessoas e o mundo, trazendo a paz que todos desejam. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia. A nossa leitura dessa manhã está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 31. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Pois que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também o glorificou. Que diremos, pois, disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Cruz e Souza, com o tema Glória aos humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor, que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura que vem salvar a mísera criatura, confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema, que Jesus vos prepara além da morte. Que assim seja. E que a paz do nosso Senhor Jesus possa envolver mais uma vez os nossos corações, não só hoje, mas como todos os dias, para que possamos, assim, suportar as provas, as expiações que irão nos elevar. Possamos, mais uma vez, abrir os nossos corações para receber essa semente do Evangelho, essa semente de renovação do Evangelho, sempre traz em nossas vidas, e que possamos sempre buscar essa reflexão do que Jesus veio a nos dizer, continua nos dizendo todos os dias, em que abrimos, os seus ensinamentos e nos propomos, de maneira verdadeira, a entender a sua mensagem. É como, de início, vemos aí no nosso hino inicial, pela nossa irmã Ana Laura, buscando a luz, ao buscar a luz de Jesus, a gente adquire essa transformação dos nossos corações. E é preciso que cada vez mais a gente busque essa renovação, esse melhoramento interior, que só assim, como disse antes, que a gente conseguirá realmente alcançar o que nos foi proposto, que era evoluir, que é melhorar como seres destinados à perfeição. Minha oração fala que precisamos despertar desse sono letárgico da materialidade. Hoje, como já muito falado, somos espíritos imortais, os espíritos que vamos continuar a nossa caminhada e que, como já sabemos, a Terra aqui é um momento, é um estágio que passamos. Precisamos viver, pois estamos em um mundo material
mas temos que saber dosar essa condição de materialidade nossa, essa condição de buscar sempre o necessário, né? E a prece e o versículo, muito bem, né? Como já sabemos, todos os nossos estudos são muito bem encadeados, né? Onde nosso irmão José Martins fala, né? Na leitura de Romanos, que todas as coisas concorrem para o bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. E o que era amar a Deus, já sabemos que é seguir os seus ensinamentos, o ensinamento do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos ensinar a sua lei de amor, que é o que precisamos desenvolver a cada dia em nossos corações. Bom, dito isso, vamos iniciar o tema da nossa palestra. O tema é a necessidade de dissolver a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então, vaidade, orgulho e egoísmo. Precisamos, né, dissolver esses sentimentos. E como já sabemos, muito já estudamos sobre tais sentimentos. Mas ainda tropeçamos, ainda talvez não tenhamos ainda o real entendimento do que seriam esses sentimentos, porque ainda, se observarmos nossas vidas, ainda caímos nas teias desses sentimentos, o que faz com que retardemos a nossa evolução, a nossa caminhada, o nosso aprendizado, né? O que vai nos permitir, né, habitar um mundo de regeneração, que vai nos permitir uma melhor vida, não só aqui agora, mas quando, né, retornarmos à nossa parte espiritual, ao mundo espiritual. E, meus irmãos, já de início, eu coloco para nós, o único meio que temos para dissolver tais sentimentos, o antídoto para tais males que corroem os nossos espíritos, que impede que esse projeto do nosso Senhor Jesus Cristo, esse projeto de amor, né, ele vai à frente. Enfim, o que está atrasando o processo de regeneração da humanidade é que a gente consiga desenvolver em nós o sentimento que está justamente em contraposição a todos esses outros sentimentos que falei, que é o sentimento da humildade. Só desenvolvendo em nós esse sentimento da humildade que conseguiremos dissipar tais males, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Todos esses três sentimentos estão intrinsecamente ligados um ao outro, né? E só se combate esse sentimento a partir do momento que a gente desenvolve em nossos corações esse sentimento de humildade. E refletir, irmão, sobre a humildade é essencial. Sem essa reflexão, não alcançaremos o que definitivamente está proposto, como falamos antes, que é a nossa evolução. Sem humildade, a gente não consegue caminhar de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais efetiva, visando essa evolução. Então, precisamos ter coragem para olhar com humildade, né? Sem olharmos para nós mesmos, né? Se não fizermos essa análise interior, né, estaremos ainda andando em círculos, como fala o nosso mentor, reencarnando em círculos, cometendo os mesmos erros, né? A gente vai estar ainda repetindo esses padrões seculares, esses padrões que têm nos afastado desse projeto divino, do projeto do nosso Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós, né? Sem humildade, cada vez mais a gente se distancia desse projeto, né, de amor, desse projeto de aperfeiçoamento, desse projeto de evolução, que todos nós já sabemos, estamos destinados à perfeição. Queiramos ou não, iremos evoluir. E aí, se será com mais dores ou menos dores, depende de cada um de nós esse entendimento, e é primordial que tenhamos cada vez mais esse bem entendido, esse sentimento da humildade. E para iniciarmos as nossas reflexões, né, para dar continuidade às nossas reflexões, vamos recorrer aqui ao texto do Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, onde o sábio nos diz o seguinte:
tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O que o sábio queria dizer para nós já lá naqueles tempos? Ele falava já naqueles tempos sobre os malefícios da vaidade, que ainda hoje, principalmente hoje, numa era de tanta ostentação, uma era mais conectada, portanto, onde a vaidade ainda é mais alimentada, onde os valores ainda são aqueles que valorizam e alimentam, estimulam a vaidade. Se observarmos hoje, tudo ainda concorre para alimentar essa nossa vaidade, né? Essa nossa ilusão. Né? Então, ele já falava, já naquele tempo, lá sobre os perigos da vaidade, começando o seu livro acerca da sabedoria, acerca dos valores morais, falando a respeito daquela que é justamente a contraposição da virtude da humildade. A vaidade ela é contrária, justamente, né? Ele já nos ensinava, né, que a vaidade, quem é vaidoso, né, somos todos nós, ainda não desenvolvemos o sentimento da humildade. Ele nos orientava ali que estava o problema-chave para a nossa vida espiritual, que sem olharmos para ele, não poderíamos efetivamente mergulhar no sentimento ou na vivência mais profunda de todas as virtudes. Então, vemos aí que a vaidade, a humildade, ela está na base. É o primeiro sentimento que precisamos estar desenvolvendo para fazer crescer as outras, para desenvolver em nós as outras virtudes. Então, ele nos, né, como falamos, nos permite que façamos essa análise interior. Né? Como já sabemos, né, como eu vou entender o meu próximo se eu não me conheço? Se eu não identifico sentimentos que ainda atrapalham a minha evolução, sentimentos que me mantêm preso à materialidade, se eu não identifico esses sentimentos, e consigo entender que esse sentimento me traz males, eles são prejudiciais, como que eu terei condições de entender o meu próximo? Como eu terei condições de amar o meu próximo, de entender que ele se encontra no mesmo estágio em que eu estou? Isso? Então, porque é isso, né, que esse sentimento de vaidade faz conosco. Ela dificulta o nosso crescimento espiritual. E como crescer espiritualmente sem aplicar a lei do amor? Né? Foi o que Jesus nos trouxe. Mas antes de conseguir colocar em prática essa lei do amor, precisamos saber quem nós somos. Precisamos, né, entender que, sem a humildade de aceitar que eu tenho defeitos, que eu tenho limitações, que eu preciso me transformar, que eu preciso me transformar em um homem melhor, como, né, desenvolver essas outras virtudes? É exatamente isso que o sábio, né, em seu livro, Acerca da Sabedoria, nos traz, nos mostra que precisamos primeiro trabalhar esses nossos sentimentos. Precisamos, né, como diz Santo Agostinho, precisamos nos conhecer. O conheça-te a ti mesmo. Essa análise interior, essa busca por saber quem sou, ela é primordial para que possamos alcançar essa evolução. Lá no início, estamos todos destinados a evoluir. A vaidade, ela é a filha primogênita do orgulho. Faz com que cada um de nós vivamos como uma espécie de ilusão, com uma imagem acerca de nós mesmos muito distanciada da realidade, com uma supervalorização dos nossos potenciais, das nossas conquistas, dos nossos valores, dos nossos atributos. Então, muitas vezes a gente olha dessa forma, né, como um ser superior, né, e ao alimentar essa vaidade, nós nos distanciamos
da realidade que somos. Esquecemos que temos um corpo perecível, esquecemos que temos um limite de estarmos aqui, esquecemos que somos sujeitos a doenças, que estamos sujeitos a todo tipo de males devido à nossa fragilidade do nosso corpo. E pensando dessa forma, né, esquecemos de olhar o próximo, de entender que ele também tem por não nos conhecer, não conseguimos conhecer o próximo, não conseguimos entender o próximo. Então, vemos aí a importância de estarmos nos conhecendo. Mas, como já sabemos, a nossa destinação é a evolução, né? E sabemos que o mecanismo da dor, o mecanismo das provas, eles nos faz acordar. A verdade, né, chega um ponto que a dor nos mostra que precisamos fazer uma modificação em nosso proceder, em nossa forma de pensar, precisamos redirecionar a nossa caminhada. Então, como acontece sempre na vida, o sol da verdade, mais cedo ou mais tarde, as névoas da vaidade, da ilusão, alimentadas pela vaidade, vão se desvanecer. Assim como também dissipam as sombras do orgulho, que também são oriundas da vaidade. Mas, até que isso aconteça, normalmente, quanto sofrimento, quantas angústias, quantas aflições não traz a vaidade e o orgulho ao coração humano, aos nossos corações. Né? Possamos analisar quantas dores, né, esse sentimento de ilusão, como já sabemos, ele traz aos nossos corações. Né? Vaidade tem como irmãos, né, podemos chamar assim, a inveja, o ciúme, a cobiça, a ambição e tantas outras aflições ou causas de aflições que, por incrível que pareça, são cultivadas muitas vezes voluntariamente por nós mesmos. Nós cultivamos esses sentimentos, né, por não entender, né, talvez por não entender ainda que eles nos trazem tantos males. Né? E, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que diz lá, no capítulo 5, onde se fala dos tormentos voluntários. Né? O Espírito nos orienta dessa forma. Que vivemos, me diz aqui no item 23, né? O seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla, ou seja, sem misturas, não se encontra na Terra. Entretanto, malgradas as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes. Né? Então, se não procurássemos a felicidade nas coisas perecíveis, nas coisas que são passageiras, nas coisas que vamos deixar aqui após retornarmos ao plano espiritual, é importante que cada vez tenhamos mais esse entendimento. Por mais que a gente ouça, mas parece que a gente ainda vive ainda numa névoa, que esquecemos dessa nossa condição espiritual. A própria vida nos ensina, né? Com o passar do tempo, vemos o nosso corpo, ele vai, né, se limitando, né? O caminho do berço ao túmulo já nos ensina que não iremos ficar aqui. Quantos irmãos já partiram? E muitas vezes parece que esquecemos dessa nossa condição. E aí termina aqui a orientação dizendo o seguinte: o homem, ao invés de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular: o homem, como que de intento, cria para si os tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, já nos orienta aqui que temos a condição de evitar tais tormentos.
através do conhecimento, através dessa análise interior de nós mesmos. Então, pensamos aqui, meus irmãos. A que tormentos nos submete aquele indivíduo que alimenta ainda em sua alma a vaidade? Falamos antes, que por sua vez alimenta a inveja, vendo sempre alguém que parece superá-la, a criatura fica inquieta, angustiada, aflita. Afinal de contas, ainda pensa que a felicidade, a sua paz ilusória são construídas sobre a ideia que é superior. E não somos. Né? Nós achamos, né, por algum momento em nossas vidas, podemos achar que somos superiores por qualquer condição material, né? Por sermos, né, uma condição mais abastada, de uma condição que nos permite, né, ter uma vida, talvez, materialmente mais tranquila, mas no capítulo 7, no estudo que o Espírito Lacordaire faz sobre o orgulho e a humildade, ele descreve ali, nas suas belas orientações, nas suas belas palavras, que não somos. Que diferença tem o corpo de uma pessoa abastada, uma outra ainda que está a andar, está a caminhar, pedindo, por exemplo, esmola. Né? Ele diz lá, coloque-se dois homens, um mais abastado e o outro menos abastado, né? Qual a diferença que há entre o corpo de um e de outro? Não são os dois formados da mesma matéria? Né? Os dois, ao encerrar sua caminhada terrena, não irão para o mesmo local. Né? Não iremos retornar à Terra. Então, a nossa condição ela é igual. A única diferença que podemos alcançar é o que conseguimos adquirir de conhecimento das leis divinas, de conhecimento, de praticar a vontade de Deus. Em suma, de desenvolver em nós as virtudes imperecíveis que vão nos colocar em um patamar de evolução maior ou menor. Nada material vai nos colocar, porque uma vez despido dessa veste material, né, se não tivermos o nosso coração, né, o que o Evangelho, o que os ensinos de Jesus nos mostra, né, seremos ainda muito miseráveis em sentimentos e teremos que refazer essa nossa caminhada. Então, irmãos, precisamos cada vez mais conhecer esses sentimentos, né? Precisamos conhecer esses sentimentos, porque só conhecendo teremos condições de reagir a eles, condições de enfrentá-los. Né? Então, vivendo com esse pensamento de superioridade, né, fazemos de tudo para ultrapassar os nossos irmãos. Fazemos de tudo para estar à frente, para nos colocar de uma maneira melhor, né? E sem cogitar ainda do principal, que é vencer a nós mesmos. Os Espíritos orientam que precisamos cada vez mais dessa análise e de coragem, precisamos de muito mais força para vencer a nós mesmos do que para vencer os supostos inimigos que às vezes achamos que temos. O nosso maior inimigo, né, nós já sabemos, muitas das vezes, somos nós mesmos. Por não ter esse conhecimento, por não fazer essa análise diária, e vamos vivendo sem nos conhecendo, e vamos alimentando esses sentimentos, como falamos antes, vamos criando essas teias de sentimentos, de ressentimentos, né? E precisamos voltar para refazer as mesmas tarefas. Né? Então, sem cogitar ainda de vencer a nós mesmos, ainda não buscamos, por não conhecer, uma base mais sólida, uma base menos efêmera, ou seja, menos passageira, né? Sobre a qual apoiar a nossa felicidade, a nossa estabilidade. Por não estudarmos, né? Não entendemos o que é a verdadeira felicidade, e como disse ali, como nos orientou o Espírito Lacordaire, no capítulo 7, ele nos diz que a paz, essa paz interior, ela nos mostra desde aqui, né? Desde aqui do plano material,
esse prelibar, né, que usa da vida espiritual. Essa alegria já pode ser começada, já pode ser iniciada aqui no plano material, se entendermos que precisamos nos modificar e não valorizar tanto as coisas perecíveis. Então, nossa vida vira uma angústia, um contraste, porque tem que sempre ficar a vigiar os outros, a fim de, comparando com eles, poder medir o nosso valor, desde que o nosso valor seja maior do que deles. Então, irmãos, assim é a vida de quem vive regido, né, governado pelo orgulho, né, que é filho da vaidade, e todas as suas filhas, todos os seus filhos. Né? Então, é preciso que a gente passe, muitas vezes, por um processo, como os Espíritos nos orientam, né, como o Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos fala muito bem isso. Ele faz um estudo sobre o orgulho, sobre o egoísmo, e ele nos mostra que só as grandes aflições pode fazer com que despertemos, né, desse mal que ainda carregamos. Só com grandes aflições, né, para que a gente possa, enfim, perguntar, nos questionar: por que estou fazendo isso? Que sentido há nisso? Que felicidade é essa que existe por um instante? A gente acha que é feliz, às vezes, por um instante, e no instante seguinte já deixa de existir. Então, vemos aí companheiros nossos, às vezes, que têm tudo, materialmente falando, uma vida estabilizada, né? Tudo que o material pode comprar, mas essa falta interior, essa falta de Deus, que já sabemos que é isso, ela perturba, não sabe o que caminhar, não sabe o que está acontecendo. Então, é exatamente, né, esse cultivo desses sentimentos ainda que precisamos tirar de nós. Né? E assim, a gente vai percebendo o quanto o orgulho, que também é filho do egoísmo, nos consome. O quanto de energia não gastamos para manter uma imagem de mim, né? Uma imagem que não é real. Uma imagem que não precisava ser assim. Né? Quanto a gente gasta para manter uma aparência, para manter uma capa, né? Por não nos conhecer. Energia essa que poderia ser aplicada, né, com esse entendimento, com esse estudo de nós mesmos, essa energia podia ser aplicada na verdadeira edificação, e é desperdiçada, e desperdiçamos essa energia na construção desses castelos, né, entre aspas, ilusórios, que mais cedo ou mais tarde vão desaparecer. Né? Vamos chegar a uma conclusão que vão desaparecer, que não vamos, né, levar nada disso. Vamos precisar nos reformar. Mas que bom que a gente possa deixar os ensinamentos dos Espíritos, né, primeiramente os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, né, os ensinamentos de Jesus de uma outra forma, para que tivéssemos condições de entender, penetrar os nossos corações, para que a gente possa evitar a construção desses castelos, né, nos olhos dessas situações que vão nos trazer dor, que pode não ser agora, nessa encarnação, né, mas que certamente, em algum momento, virá a cobrança, virá o meio que possamos estar reparando esses nossos erros, essa nossa forma ainda de não agir corretamente. E é o que acontece, né, como estamos falando. Vem aí, em algum momento, essas frustrações, as experiências difíceis, as desilusões, né? Tudo isso vem como um sinal que precisamos mudar esse nosso caminho, essa nossa rota, essa nossa forma de agir. Mas ainda, pela nossa condição, quando vem essas situações de dores, né, essas experiências difíceis, o que nós fazemos muitas das vezes? A gente lamenta. Né? A gente lamenta, mas o que é? O que representam
essas experiências, essas situações. Na verdade, as situações são a visita da verdade. Né? Essa visita da verdade, quando ela chega através de uma dor, né? Através de uma experiência difícil, através de um meio, né, que Deus, nosso Pai, que a espiritualidade nos redireciona, e muitas das vezes, né, como já sabemos, através dos estudos, somos nós mesmos, né, que pedimos tais situações, porque desperto, né, longe do corpo material, temos a real noção que precisamos evoluir. E muitas vezes nós pedimos essas dores. Mas ainda aqui, pela falta desse conhecimento espiritual, pela falta de nos conhecer, né, por não entender que precisamos nos despir desses tais sentimentos, muitas das vezes reclamamos. Né? Reclamamos o que deveríamos estar agradecendo a Deus e a espiritualidade por ter nos acordado. Né? E ao despertarmos, percebemos que essa busca ilusória, que a verdade de todas as suas filhas, atravanca o nosso progresso. Então, percebemos que o cultivo desses sentimentos, vaidade, orgulho, egoísmo, eles nada mais fazem do que atravancar, retardar o nosso progresso. Né? Estacionamos aqui, alimentando esses sentimentos. E é o que os Espíritos nos dizem, nos orienta aqui na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando faz o seguinte, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. Os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro os Espíritos completos, refiro-me ao progresso moral, porquanto o projeto intelectual se efetua sempre. Então, é o que nós estamos vendo aí hoje. O progresso intelectual ele está muito acima, né? Mas o progresso moral ainda está bem aquém. Está bem aquém do que a Terra precisa para continuar nessa caminhada para o mundo de regeneração. Cada um possa fazer uma análise no momento em que vivemos, né, da situação do mundo em que estamos hoje. Quanto o progresso moral ainda deixa a desejar em nossa caminhada, desde o mais, né, desde a base da sociedade até os seus mais altos escalões, né, observamos ainda que nós temos muito a melhorar, muito a nos modificar. No mundo de regeneração. Mas, como já sabemos, como falamos antes, isso um dia tudo passará. Né? Passará quando? Quando nós, homens, percebemos que felicidade outras existem, que são muito mais duradouras do que aquelas que aparentemente nós conseguimos alimentar com a vaidade. Né? Então, esse movimento que a alma humana faz, quando percebe que existem bases mais sólidas para a conquista de sua felicidade, faz com que ela comece a desprender das teias da ilusão, da vaidade, percebendo que a paz e a felicidade, né, encontram dentro de nós. E para alcançar essa paz, precisamos de uma mudança de postura e que somente, falando mais uma vez, o estudo de nós mesmos, como nos orienta Santo Agostinho, é possível conseguir. Somente através desse estudo, através desse conhecimento interior. Né? E agora, falando, né, o André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala exatamente isso para nós. Né? Ele traz uma orientação que resume essa mudança na postura da alma, que, deixando de estar fixado nas ilusões e nas glórias do mundo, para buscar a glória que nasce da consciência edificada em Deus. Ele diz o seguinte no capítulo 26. Estude, na mensagem que ele fala, a mensagem 26, em que ele fala em torno da felicidade. Eu vou ler uma parte aqui, ele diz o seguinte: estude a si mesmo,
observando que o autoconhecimento traz a humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Será que já conseguimos ter esse entendimento do que esse espírito, já sabemos a sua trajetória, quer nos dizer? Sem humildade é impossível ser feliz. Em suma, o que ele nos diz? Estude a si mesmo e terás a imagem de quem és. Porque só quando você se propõe, com o mínimo de humildade e coragem, a olhar quem realmente você é que você se abre à mudança, à renovação, para ser efetivamente alguém melhor. Então, só olhando para nós, né? Só com esse conhecimento conseguiremos dissolver esses tais sentimentos, né? Os espíritos nos dizem: o egoísmo é a chaga da humanidade. Leon Denis nos diz: o orgulho é um cancro, é uma doença que precisa ser extirpada de nossos corações. E a base está na vaidade. A base está nesse sentimento de vaidade, de achar que somos quem nós somos. E como se combate esse sentimento? Só desenvolvendo a humildade. E aí, lembrando do nosso mentor, né, como ele fez na estrada de Damasco, né, quando ele vinha ali refletindo sobre a sua vida, né, e quando ele se propôs, né, ele se perguntava que paz era aquela que os cristãos tinham e que ele não conseguia alcançar, mas ele se propôs a mudança e se tornou, como todos nós sabemos, de quem ele é hoje, né? Nas suas orientações, né? E que hoje podemos aí desfrutar dessa condição de ter esse evangelho, de ter essas orientações que não ficaram perdidas lá atrás, diante da sua transformação, diante da sua predisposição à mudança, diante da sua predisposição a olhar para dentro de si mesmo. Então, ele tinha tudo, mas faltava ali a paz. Então, é essa paz que precisamos estar buscando, que precisamos estar desenvolvendo em nós. Irmãos, a humildade ela é colocada por Jesus no seu evangelho, como também pelos Espíritos da Codificação, como a base sobre a qual se edifica todas as demais virtudes. Porque a condição necessária para que realmente possamos nos aperfeiçoar é reconhecer que precisamos nos melhorar, reconhecer que temos defeitos a corrigir, imperfeições a transformar, e só faz isso quem já tem um mínimo de humildade, né? A humildade, portanto, é essa base onde se inicia a verdadeira vivência com Jesus. Sem humildade não conseguiremos, né, iniciar essa vivência. E aí talvez não, certamente, já foi o início de uma lição para nós, foi como Jesus veio à Terra, né? Ele nasceu numa manjedoura, né, já dando ali a primeira lição de humildade, né? Então podemos aí, mais uma vez, comprovar que a humildade é o berço das virtudes cristãs, né? Então, vemos aí o quanto de importância tem esse sentimento, né, e que precisamos desenvolver em nossos corações, né? Dando continuidade, né, é assim, né, que vemos que Jesus agora, no seu Sermão do Monte, quando faz para nós, né, todo aquele encadeamento das virtudes, né, observamos qual é a primeira virtude que Jesus coloca para nós. Qual é a primeira bem-aventurança que ele coloca, né? Analisando que as bem-aventuranças né, elas são o caminho ascensional para o espírito. Já temos a orientação que, se se perdessem todos os escritos bíblicos e ficassem somente as bem-aventuranças, né? Se não me engano, foi Gandhi que disse isso. Teríamos aí a condição, né,
da nossa evolução. Então, Jesus começa falando, né, dos bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres de espírito, como já sabemos, são aqueles que já abandonaram minimamente o reino do mundo para conquistarem o reino dos céus. Por muito tempo a gente ficou pensando que esse reino dos céus seria algo fora de nós, mas hoje já sabemos que esse reino dos céus é o reino interior, é o reino que a gente consegue construir através do desenvolvimento dessas virtudes, desses ensinamentos, né? Dessa transformação para um homem melhor, que todos nós, né, precisamos estar buscando, precisamos estar sendo aí a tônica de cada dia nosso, essa transformação, né? Devemos acordar cada dia pensando, né? Eu preciso ser melhor do que ontem, e que eu preciso trabalhar em mim. O que eu fiz no dia de ontem que está em contradição com a lei divina? O que está em contradição com o que eu preciso fazer para evoluir espiritualmente? Então, essa análise a cada dia ela precisa ser feita. E deixarmos de olhar para o outro, deixarmos de olhar, né, nos preocuparmos com essa transformação, porque aí seremos exemplos e teremos condições de estar ajudando ao nosso irmão a se desenvolver, né? Bom, então a humildade, né, resumindo, ela é a porta de entrada ao reino dos céus. Vamos agora para a segunda bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, né? Os que choram porque desenvolveram a resignação, né? Porque, né, bem-aventurados que choram porque serão consolados, né? Porque como ser resignado? Vamos pensar. Primeiro, os pobres de espírito, depois Jesus nos ensina, né? Faz um encadeamento e já coloca a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram, porque são, né? Acho que o chorar significa já ter alcançado uma resignação, né? Então, como ser resignado sem antes ser humilde? Vamos para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Como ser manso sem antes ser resignado e antes ser humilde? Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os justos. Então, analisemos como ser justo sem antes. Como ser manso sem antes ser resignado, sem antes ser humilde. Vamos para a quarta bem-aventurança. Desculpe, irmão. Bem-aventurados os justos, como ser manso sem ser resignado, sem ser humilde. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, como ser misericordioso sem antes ser justo, sem antes ser manso, resignado e humilde. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, como ter o coração puro sem antes ser misericordioso, sem antes ser justo, sem antes ser manso, resignado e humilde. E, por último, bem-aventurados os pacificadores. Como pacificar? Como transformar vidas? Como inspirar sem antes ser puro de coração, misericordioso, justo, manso, resignado e humilde? Então, vemos que a humildade, esse sentimento que precisamos desenvolver em nós, esse antídoto contra todos os males provenientes da vaidade e todos os seus filhos, né? Orgulho, egoísmo, ela foi posta por Jesus como a base de nossa vida. A base é o primeiro sentimento a ser desenvolvido para possibilitar essa evolução, esse crescimento espiritual, né? Que, complementando, sem humildade, os Espíritos nos dizem, mais uma vez, agora recorrendo aqui ao capítulo 7, o Espírito Lacordaire, no seu estudo que faz aqui sobre o orgulho, o egoísmo, né? No Evangelho, capítulo 7, item 11, na instrução dos Espíritos, o Espírito Lacordaire diz o seguinte para a gente:
A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ele diz, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos e que se deve auxiliar mutuamente. Então, ele diz que a humildade nivela todos nós, né? Todos somos irmãos. E ao ter esse sentimento, né, a gente nos induz ao bem. Sem a humildade, ele complementa aqui, né? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Então, adorno, enfeite. Então, sem humildade, mostraremos que somos bons, mostraremos que somos caridosos, né, amorosos, mas que realmente ainda não somos. Como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-se acima dos profetas. Não precisamos lembrar, né, que precisamos, né, mais uma vez, desenvolver esse sentimento. Porque sem esse desenvolvimento, sem essa condição de entendimento do que representa a humildade, sem essa condição de mostrar para nós mesmos quem nós somos, não conseguiremos alcançar essa evolução, né? E lembrando aqui da nossa poesia, onde diz aqui, né? Ai da ambição do mundo, ai da vaidade que se mergulha sobre a noite escura, noite de dor de quem, além da sepultura, nos afasta da vida de verdade. Então, é exatamente isso que a vaidade faz conosco. Exatamente isso que esses sentimentos que precisamos trabalhar, que precisamos dissolver, ele faz com a nossa vida, com a nossa experiência encarnatória aqui na Terra, e que, se não tivermos esse cuidado, levaremos para após o nosso desencarne e teremos que, né, estar retornando, teremos que estar trabalhando, né, para nos tornar uma pessoa melhor. Então, a ambição, né, como já entendemos, precisamos estar direcionando esses nossos sentimentos para a busca do que realmente é necessário. Que muitas das vezes a questão material ela nos coloca de uma maneira a não pensar, a não ter esse entendimento de que somos todos irmãos, como o Espírito Lacordaire, né, nos orientou aqui no Evangelho. Somos todos iguais. E que se hoje, porventura, temos uma condição, né, melhor, vamos colocar assim, materialmente falando, não sabemos se teremos essa mesma condição, não sabemos de onde viemos, né, qual a condição que tínhamos antes. Então, precisamos aprender a nos olhar, aprender a nos entender, para que possamos ter essa condição de olhar também o nosso próximo, de entender a condição do nosso próximo. Porque, senão, assim, continuaremos, como falando nisso, nessas encarnações em círculos, repetindo essas velhas condições, né? Esses velhos sentimentos que precisamos estar retornando para estar, né, fazendo melhor, para estar modificando situações, modificando esses padrões seculares. Então, só assim, com essa análise interior, com esse conhecimento de nós mesmos, que alcançaremos, que conseguimos aproveitar realmente, efetivamente, a nossa encarnação. Então, que possamos nos olhar a cada dia, possamos fazer essa viagem interior, né? Já ouvimos muitas das vezes, em diversos estudos, esse ensinamento de Santo Agostinho, mas será que realmente estão dando valor a essas orientações dos Espíritos? Será que realmente estamos meditando desse manancial de bênçãos que estamos a todo tempo a receber
principalmente aqui, vamos falar da nossa Casa Menquais, que nos oferta a cada dia com estudos que nos permite a reflexão. Né? Temos aí a terça-feira, né? Todos os estudos, né? Nós vamos falar da terça-feira, onde são contadas experiências da vida, experiência que nós vivemos aqui, estamos observando, estamos aí podendo observar o que irá acontecer diante dos nossos comportamentos, diante de alimentarmos esses sentimentos. Analisemos aí as situações dos personagens desse livro E a Vida Continua, o que está desencadeando aquele sofrimento, aquelas angústias daquelas pessoas. Situações essas que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de moderação, um pouco mais de entendimento da vida. E hoje, podemos nos considerar abençoados por ter a oportunidade de estar recebendo esses ensinamentos. Então, que possamos estar valorizando a cada dia essa condição que hoje nós temos. Estamos dentro da nossa casa, aonde a casa espírita vem até nós, o nosso grupo vem até nós. Não precisamos sair de casa, não precisamos, né, estar nos movimentando. Então, temos a condição de receber essas bênçãos. Então, que possamos estar valorizando, né, a cada dia esses ensinamentos. Né? Vamos para quinta-feira, uma reflexão importantíssima, né, trazida pela nossa irmã Ana Laura, que nos permite, né, essa análise interior de como estamos procedendo, né? A cada mensagem que a gente ouve ali, que a gente consegue estudar, a gente se coloca naquela mensagem e que nos permite essa análise que tanto falamos hoje. Né? E dos outros estudos, a base do Livro dos Espíritos, segunda-feira, a base, né, do entendimento, do conhecimento, né? Esse livro maravilhoso que nos coloca a par de tudo, né? Tudo Kardec, né? Qualquer pergunta, Kardec fez aos espíritos para que pudéssemos hoje estar ali, né, desfrutando desse conhecimento e procurando entender e nos modificar. Né? O Evangelho, né, não tem nem muito o que falar, porque já sabemos, né, está toda a regra de conduta, né, todos esses ensinamentos, cada vez mais, cada vez que a gente lê uma passagem, cada vez que a gente pega um trecho do Evangelho para ler, a gente vê ali quanta sabedoria, quanta orientação, quanto temos aqui para aprender e para nos bonificar. Basta que meditemos em cima desses ensinamentos. Né? Eu costumo falar com uma das minhas irmãs que a gente já estudamos, né, todos esses capítulos, mas quando pegamos para uma palestra que vamos, né, encaixar aquele trecho dentro de um tema, o quanto a gente aprende, como a nossa forma de pensar ela modifica diante desse ensinamento. Então, é muito importante que possamos cada vez mais, né, estar meditando, estar pensando no quanto, né, no quanto de bênçãos nós temos durante os nossos dias para promover essa modificação. Mais uma vez, agradeço a oportunidade desse estudo. Desejo a todos um bom domingo. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa abençoar todos nesse início de mais uma semana. Que assim seja. Sabe, Senhor, o melhor de mim quero ofertar, mas sem tua presença não sei nem andar. Cobre meu ser com tua luz e faz-me teu servo e me conduz. Sobre tuas pegadas me faz caminhar e com tuas palavras acalma o meu mar. Arranca de mim as más inclinações que me levam a tropeçar. Sabe, Senhor, as tuas leis quero obedecer, me revestir de todo o teu poder, para ti me apresentar e expandir tua melhor essência. Ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus,
que renova, que renova. Ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, que salva. Ser o teu servo fiel, que reflete a mensagem dos céus, que renova, que renova. Ser instrumento de luz, apresentar o evangelho que conduz, que salva, que salva. Ser teu missionário da luz. Oremos. Irmãos, das faculdades que o Senhor nos oferta, a que nos possibilita aos maiores voos é a mediunidade. Dela nascem as asas da sabedoria espiritual e do amor incondicional. Quando bem vivida, a mediunidade nos liberta. Como não querer conhecer este manancial de intercâmbio que leva ao mundo a consolação esperada? Aceitemos, então, as dificuldades como mestra amorosa, pois sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Saibamos, então, respeitar, na porta estreita que o mundo nos impõe, o socorro da vida maior. Por onde caminharmos, agradeçamos a dificuldade que nos melhora e nos eleva à grande renovação. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço, quando aceitou na cruz a porta estreita do sacrifício, nos legando com exemplo vivo a sua maior mensagem de amor à humanidade, como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação. Que assim seja.